nossa continuação da escola dominical, a gente viu que a introdução do Novo Testamento, vimos o que os evangelistas falaram, os evangelhos falaram sobre Jesus, conhecemos um pouco os apóstolos no livro de Atos, estudamos o livro de Atos todinho. Semana passada demos uma introdução às cartas paulinas e às cartas gerais, e hoje nós já vamos começar com Romanos. Então vamos abrir no primeiro capítulo de Romanos. Vamos estar fazendo a leitura dos versículos 16 e 17, que é o assunto do qual se trata essa carta. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Ao longo desse estudo nós vamos estar lendo os outros versículos, mas esse que nós acabamos de ler e ouvir é o que trata a carta inteira, esse livro todo. Essa carta foi escrita aproximadamente no ano 55 a 57 depois de Cristo. Ela tem sido considerada como chave de Deus para a compreensão de toda a Escritura. Nela, o apóstolo Paulo alinha os grandes temas da Bíblia: pecado, lei, julgamento, destino humano, fé, obras, graça, justificação, santificação, eleição, o plano da salvação, a obra de Cristo, do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza da vida e da igreja, o lugar do judeu, o lugar do não judeu, nos propósitos de Deus e a filosofia da igreja e a história do mundo. Tudo isso nessa carta. Além do significado e a mensagem do Antigo Testamento. Romanos nos abre uma perspectiva através da qual a paisagem completa da Bíblia pode ser vista e a revelação de como as partes se encaixam no todo se torna bem clara nela. Esse estudo é necessário para que a nossa saúde espiritual como cristãos flua cada vez mais. A nossa saúde espiritual fique forte, o nosso espírito sempre fortalecido. Paulo não conhece a igreja de Roma. Ele escreve sem conhecer. Escreve para eles sem conhecê-los. E ele escreve porque ele vai passar por Roma para ir para a Espanha, para evangelizar lá na Espanha. E ele espera visitá-los a caminho da Espanha.
e também para poder solicitar apoio financeiro para a viagem dele, que ele ia passar por ali. Uma viagem que nunca aconteceu. Essa viagem de Paulo, passando por Roma para ir para a Espanha, nunca aconteceu. O fato da fé dos cristãos de Roma ser bem conhecido e o desejo de Paulo visitá-los há um tempo indica que a fé cristã tem sido estabelecida na capital há muito tempo. Esses fatos são apoiados pela palavra do historiador romano, que tem o nome de Suetônio, que diz que Cláudio já tinha expulsado os judeus no ano de 49, por terem criado um tumulto por causa de um tal Cresto. Esse Cresto era Cristo. Ele não conseguia falar Cristo, escreveu Cresto. Visitantes de Roma estavam presentes no dia de Pentecostes, aquele dia que nós estudamos no livro de Atos, no capítulo 2, que o Espírito Santo vem sobre eles e eles falam em todas as línguas. Uma delas era a língua romana, o latim. Eles podem ter sido os primeiros a levar as boas novas à cidade. Por causa da importância estratégica da cidade e do grande número de judeus que lá vivia, a mensagem do Evangelho deve ter chegado a Roma, atraída como um imã. Apesar da tradição, é certo que a igreja não foi fundada por Pedro. A ausência de qualquer referência a Pedro ou a outros apóstolos indica que a igreja romana vivenciou um ministério apostólico direto. Olha só o versículo 1. Quem pode ler o versículo 1 para mim? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado, Isso mesmo. Separado para o Evangelho de Deus. Isso mesmo. Ele se apresenta como servo de Deus, chamado para ser apóstolo. Qualquer ministério tem que ser fruto da disponibilidade de servir a Cristo. Separado para o Evangelho de Deus, apóstolo, enviado para levar o Evangelho de Cristo, onde ele ainda não foi anunciado. Hoje é o equivalente a missionário, né? Onde nós achamos que Cristo não está sendo falado, não está sendo conhecido, nós mandamos missionários para lá. Alguém lê para mim o versículo 2? O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Então, expõe as bases das boas novas que anuncia, né, as promessas dos profetas. O cumprimento dessas profecias em Jesus, tanto na vida como na morte e na ressurreição, o que tornou Cristo Senhor. Versículo 4. Foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Exatamente. Irmão Zé Pereira, abre aí pra gente Salmo 2, versículo 7. Nisso, que o Gabriel acabou de ler o versículo 4, Paulo deixa claro que apresenta Jesus Cristo como Messias, profetizado pelos profetas, que era filho de Davi, que porém, pelo fato de ter ressuscitado dentre os mortos, foi designado Filho de Deus. Pode ler. Porque se a motiva não as tem. E os povos imaginam coisas vai. Salmos 2. E o rei, os reis da terra se levanta e os príncipes
irmão, só o 7. O 7? Só o 7. Capítulo 2, versículo 7. Ah, o 7. Sim. Eu fui olhar para ver, porque não era o que eu estava esperando, né? Recitarei o decreto, o Senhor. Nele diz tu, os meus filhos, eu os direi. Isso. Recitarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Paulo está dizendo que o poder da ressurreição representava o decreto como esse que nós vimos no Salmo 2, versículo 7. Isso foi declarado filho de Deus. Neste dia eu te gerei. E deixa claro que isso é obra de Deus, que lhe deu a graça de ser um apóstolo que tinha esse ministério, que essa graça veio tornar possível. A tradução aqui, recebi graça para ser apóstolo, é preferida. Outra lição, a graça vem sobre nós, não apenas para nos salvar, mas para nos aperfeiçoar a serviço de Deus, para nos pôr a serviço de Deus. Deus fez isso por amor ao seu nome, para que ele fosse conhecido pelos gentios, para que os gentios tivessem a oportunidade de receber fé, porque a fé vem por ouvir a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo, para que pela fé pudessem obedecer a Deus, isso é, só tivessem a oportunidade da fé que receberiam, submeterem-se a Deus, como pela fé receberem graça que lhes permitiria viver em obediência ao Senhor. E como está escrito em Hebreus, é impossível agradar a Deus se você não tiver fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo encerra essa apresentação falando do seu amor para os que estão em Roma, reconhecendo que também eles estão entre os que chamou para viver exclusivamente para ele, o que é o significado de ser santo. Sem a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, a paz é uma impossibilidade. É pela graça que somos perdoados, o que nos coloca em paz com Deus. E é pela graça que perdoamos, alcançando paz com todos. Só há paz onde há perdão. Gentios quer dizer pessoas que não eram do povo judeu. E como nós acabamos de aprender aqui, dependemos totalmente da graça de Deus, tanto para ter fé quanto para poder viver. Mas orando e jejuando, não agrada? Agrada, mas se o senhor não tiver fé, por que vai jejuar e orar? O jejuando é para o café. O café não está assim. O café não é mesmo. O café sempre não produz nada. Tá, mas se o senhor não tiver fé, não vai agradar a Deus do mesmo jeito. Vai fazer um jejum sem fé? Orando não agrada. Sem fé não. Sem fé não. Tá. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé está relacionada com as obras, então sem fé não agrada a Deus. Se o senhor só fazer obras, só jejuar sem fé nenhuma, não vai agradar a Deus. Entendeu? Isso mesmo, a fé é em primeiro lugar. Sempre. Agora os versículos de 8 a 10. Romanos 1. Até levar o montante. Romanos capítulo 1, de 8 até o 10. Pode? Pede-me. Não, Romanos capítulo 1. Ah, no Romanos. Botaram no Romanos. Isso.
Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Deus anuncia em meu Espírito no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Está no 10 agora. Capítulo. Perdido sempre em minhas. Isso. Orações que algum tempo, pela vontade de Deus, se ofereça boa ocasião de ter convosco. Isso. O outro, É só isso mesmo. Só o 10. Só até o 10, por enquanto. Roma, a cidade eterna, como era designada, era uma cidade voltada ao prazer, a qualquer preço. Basta lembrar uma das frases de Júlio César: quero ser o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. Esse é o que Júlio César, uma das frases, exatamente, uma das frases que Júlio César usava. Quão difícil era viver como cristão em meio a tais circunstâncias, onde tudo era permitido, onde tudo praticamente era normal. Paulo expressa gratidão pelo estilo de vida da igreja em Roma por causa disso, porque era muito difícil viver naquele lugar, testemunhado pelas igrejas de todo o mundo. Ele se referia à fidelidade em meio às tentações às que estavam expostos, como a firmeza na fé, sempre presente na possibilidade de que eles seriam perseguidos, e eram perseguidos porque eram diferentes. Que o normal era se prostituir, e os cristãos não fazem isso. Então, eram perseguidos por isso, por serem os diferentes. Como hoje há homofobia, naquele tempo tinha cristofobia, pode-se dizer assim. E podiam tudo menos ser cristãos. Cristão era diferente demais. Esses eram os tempos de Nero, de 54 a 64 depois de Cristo. Ele foi o primeiro imperador a perseguir os cristãos. Também foi no correr da história testemunhado pelo imperador Juliano. Embora inimigo do cristianismo, ele fala a favor dos cristãos, tanto pobres quanto ricos. Esse é o desafio de todos os cristãos hoje em dia, ser atuante no mundo sem se deixar envolver pelo mundo, resistindo à tentação de ser derrotado, sem ter que ficar se isolando e sendo individualista e egoísta. São coisas que o mundo nos propicia, ser individualista e egoísta. Cristo já nos ensina a ter comunhão, a sermos um só, sermos um corpo. Está falando que na Bíblia tinha só muito de Esther, mulher. Livro de mulher. Sabe quantas vezes eu relembro tudo, eu entendo. Eu achei uma mais de 40 mulheres. Não, livro de mulher. Quantas mulheres tem na Bíblia? Mulheres tem várias. Agora, livro. Tem mais de 40. Mostrei agora umas 40 mais. Tá, mas a gente estava falando dos livros.
A gente estava falando dos livros, lembra? Professor é mulher, foi mulher teve na cabeça. Mas eu tenho dúvida, Esther e Ruth são os 2 livros de mulher. Mas eu estava pensando assim, é Deus, né? Criar e criar ninguém. Ah. É isso? É. Criar e multiplicar. Multiplicar, né? É, mas multiplicar, mas não for muito Deus, não. É como a hoje, né? Você vai criar todo mundo do Brasil. Tem mais mulher do que homem. É porque mulher é mais segura, cuida mais da saúde. Pastora também, tem bastante. Graças a Deus. Só como que também, só na igreja católica hoje não tem padre de mulher. Não. Tem Madre não faz nada na igreja. Então, a católica precisa ver, imaginando, casando tudo. Quando Deus criou o mundo, Amém. já escuta. Não. A escola dominical é para a gente aprender. É para falar disso. Esse aluno não faz nada. Não está me encarando. Eu não está me olhando tanto. Parece bastante. Não me olhando tanto. Não olhava nem ele vai olhar. Pois é, tem que olhar. Já o dominical olha olho. Está falando assim, de olhando para trás, olhando para o lado. Eu estou longe. Isso mesmo. E a gente também tem que ficar olhando para vocês sempre, né? Eu estou me encarando. Olha, eu conheço mês passado, mais de mundo. Até a missionária estava aqui. Eu fiquei bem atenção no que estava falando. Só porque ela não quer prestar atenção, eu não ligo para isso, Você não. já ouviu isso, não? Nunca reclamei, não, irmão. Falou. Eu reclamei que está me olhando. Eu olhando, olho a olho, agora. Tá. Você está me olhando, me olhar. Não como você está falando. Quantidade de milho ali, o pastor lá, né? Não lembro disso não, mas perdão. Você falei, perdão. Paulo pede a Deus a oportunidade de visitá-los, mas mais do que isso, os tem sempre como alvo de intercessão. Testemunho da sua consciência quanto à dificuldade de viver o cristianismo de modo pleno em meio a um ambiente tão hostil. A vida no mundo exige vigilância e oração, como sugerido por Cristo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A pregação é necessária. Então, a gente não pode ficar só dentro da igreja, a gente tem que falar fora também. Paulo, ele era apóstolo para os gentios e quer contribuir e receber contribuição. É a mutualidade da igreja. Recebemos dons de Deus para nos edificarmos uns aos outros. Nossos dons, como o dom de pregar a palavra de Deus, por exemplo, e todas as nossas habilidades são para edificação do irmão, consequentemente da igreja. Todo encontro cristão deveria ser para edificação, para consolo ou exortação mútua.
Ajudemo-nos na caminhada cristã, compartilhando a palavra de Cristo, nos estimulando para não desfalecermos no caminho, nos exortando para que as nossas rotas sejam corrigidas. E é essa edificação que Paulo chama de fruto. O Elton lê para mim, versículo 13. Romanos? Romanos 1:13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também querer que vós algum fruto, como também os demais gentios. Agora não tem não. É Capítulo 1, versículo 13. 13. 13. Paulo tem sido impedido. Deus tem colocado outras prioridades no caminho dele. Entretanto, ele estava sempre pronto para anunciar o Evangelho também em Roma. Não só para ajudar a igreja em Roma na tarefa da evangelização, como para aprofundar o conhecimento dos irmãos quanto ao Evangelho. Como Paulo, devemos estar sempre desejosos e prontos para edificar os irmãos, para anunciar o Evangelho. Essa é a vida da igreja. Vida essa ainda mais necessária no contexto aqui onde nós vivemos. A degradação humana das grandes cidades, das cidades populosas. Talvez em nenhum outro ajuntamento humano se faça sentir tanta necessidade de salvação quanto na cidade. Por sua insensibilidade e frieza, a cidade põe o ser humano com suas fraquezas, instintos e deficiências morais. No interior, é mais propício as pessoas estarem preservando os valores. E na cidade é mais fácil desprezá-los em favor da sobrevivência. Sobreviver torna-se mais importante do que preservar os valores éticos morais. Só o Evangelho pode salvar o homem, com especialidade o homem da cidade. Porque, primeiro, é o poder do ser humano, pois é fruto de fé, e fé é dom de Deus. Salvação é imerecida, ninguém merece ser salvo. Somos salvos pela graça. Não depende do ser humano. É só Deus que pode regenerar qualquer ser humano, assim como libertá-lo de todo o poder do mal. E assim é porque Deus declara justificado aquele que crê, e no que crê, aquele que é justificado por Deus. Crê no fato de que a morte de Jesus Cristo pagou pelos erros da humanidade e, consequentemente, pelos seus erros em particular. Essa é a minha fé. Eu tenho fé que Cristo morreu por mim, pagou os meus pecados e eu não devo mais nada para Deus. Assim, em termos de dívida de pecado. Eu peco, eu me arrependo, eu peço perdão a Deus, eu reconheço que eu errei e Ele me perdoa por Jesus ter já pago esses meus pecados lá na cruz. O ponto mais baixo que desce a humanidade. Vamos fazer a leitura do 18 até o 21, capítulo 1, do 18 até o 21. O céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. 20 agora. Porque as suas coisas envelheceram
porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, os seus discursos desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Bom, a ingratidão leva o homem à impiedade, que é a desconsideração total para com Deus, e a injustiça, que é a desconsideração total para com o próximo. Se nós somos ingratos, nós vamos ser impiedosos. E isso, vamos ter uma total falta de consideração com Deus. Não vamos fazer aquilo que Deus quer, aquilo que Deus aceita, né? Que é sermos bons, amar o próximo como nós mesmos, que é o maior de todos os mandamentos. No jardim do Éden, eles escolheram não existir, mas o Senhor nos preservou a existência. Escolhemos a maldade, porém o Senhor enche os nossos corações de fartura e alegria. A vida em todos os sentidos é fruto da graça de Deus, é um milagre. É Deus nos preservando para a possibilidade da salvação, mas o ser humano não o reconhece, substituindo gratidão por insatisfação e fraternidade e solidariedade que proveria a sobrevivência de todos por egoísmo, o que provoca a ira justa de Deus. Quem se professa ateu são as pessoas que até fala graças a Deus, essas coisas assim, coisas corriqueiras, mas se dizem ateus e até pragmáticos porque não querem ter um compromisso. Mas Deus não conhece Deus, não faz Deus. Pois é, falar até fala, mas não pratica. Ateu não é aquele, esse ateu que é aquele, não é que não tem religião. Quem não tem religião, só isso. Pragmático, quem não tem religião, e ateu quem fala que não existe Deus. Mas fazem isso por quê? Porque adoram a si mesmos. Né? Coloca a criatura no lugar do Criador. O pai dele faz madeira, fica adorando. A madeira é Deus. O pai dele, chamar de Deus. Meu pai dele ele faz o meu. Aquele país de mulher, pessoas, tipos de pessoas, ela faz um troço de madeira lá e fica adorando. Isso. Tem um negócio desse. Mas então, as pessoas que têm o ateísmo e os pragmáticos, eles fazem isso porque são adoradores de si mesmos. Não existe Deus, mas eu existo. Então eu vou fazer tudo para mim. Porque se acreditasse na existência de Deus, ia fazer para o próximo, para si mesmo. Mas não, só faz para si. É como se eu não tivesse a minha fé em Deus e ficasse me adorando. Eu ia fazer as coisas só para mim. O que eu aprendesse ia ficar para mim, o que eu lesse ia ficar para mim, o que eu ganho ia ficar para mim, não ia ajudar ninguém. Aí é egoísta. É a adoração de si mesmo. Pois é a adoração de si mesmo. Coloca a criatura no lugar do Criador. Ele comer caviar com o diabo, mas não com o pão de Deus. Pois é. Então quer comer o diabo lá. Então lá, muda.
Paulo descreve e fez-se como um mundo politeísta que ele denunciou naquela época. Lá em Roma, o que é politeísta? Politeísta é onde tem muitos deuses. Hoje em dia, a gente vê aqui no mundo mais os ateus e os prognósticos. O Deus não existe e aqueles que se adoram a si mesmos. Mas lá naquela época era politeísta. Muitos deuses. Tinha um Deus para cada coisa. Tinha um Deus para a chuva, um Deus para o sol, um Deus para o fogo, um Deus para a fertilidade, um Deus para o casamento, o Deus do amor, o Deus da beleza. Tinha um Deus para cada coisa. Dá para se dizer que tinha um Deus para cada dia do ano. Mas o verdadeiro Deus não era adorado como se devia. Era uma baderna total lá em Roma, e lá com os romanos. Tanto que Júlio César falou aquela frase, né? Tanto o homem, quero ser o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. Então o cara nem sexualidade definida tinha. Roma é o Papa. Roma. É a mesma Roma, só que de antes. Roma é onde a mesma Roma. Onde Papa? Papa vive. O Papa vive no Vaticano, na verdade. Vaticano, O Vaticano é em Roma. Vaticano é em Roma. Então é uma cidade lá. Cidade do Vaticano. Roma é um país, não é, Gabriel? Um país? Não, um país. Um país. Mas a cidade é uma cidade. Vaticano é a cidade. Vaticano é a cidade. Não, que isso? Aqui não existe. Não existe tal coisa aqui. Então, é preciso... E a Deus meu casado com a Bíblia Sagrada, né? Isso. Verdade toda. Não me arrependo. Não pode. É preciso a gente ficar atento, né, para a gente não ficar marcado com isso, né, de ser autossuficiente, de estar sempre pedindo a Deus, né, agradecendo a Deus, mostrando a Deus que nós não somos autossuficientes. Isso. Bota meu vídeo, eu estou muito direto de chegar aqui no culto, e eu de verdade, sempre faço isso. Eu não vou mentir, eu não queria ver que eu comecei. Então, será bonito, o ato correto, até pastor mesmo, dobra. Pastor mesmo, todo mundo faz isso. Você está mostrando para Deus que você está reverenciando a Ele. Está se pondo aos pés de Jesus. Bom, para concluir, vamos fazer uma leitura do 26 até o 32. Isso, capítulo 1, começa do 26 e vai até o 32. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza
Romanos. Estando cheios de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, infeitores de males, desobedientes aos pais e às mães. São mestres infiéis e desconcados, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. 32. os quais, conhecendo a justiça de Deus, que não dignos de morte, pois que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consciente ao que os fazem. Isso. Nós vimos aí nessa leitura tudo o que eles faziam de errado lá em Roma. E tudo o que acontece hoje em dia também, nas grandes cidades, inclusive a nossa. Isso faz até com que algumas pessoas que são mais, como é que eu vou dizer, mais rígidas, peçam o juízo de Deus já para agora. E Paulo está descrevendo que esse processo já é um processo de juízo. Por causa da ingratidão, do ateísmo idólatra, Deus entrega aos homens as suas próprias paixões, do modo que a maldade da natureza caída da raça humana começa a ter livre curso. O que acontece? Deus deixa, Ele não obriga a gente a fazer nada. Deus é o único que não nos obriga a fazer nada. Ele te dá escolhas. Já o diabo não, ele te obriga, o pecado te obriga a fazer mais e mais e mais e mais e mais. Por quê? Porque o pecado é prazeroso. E quanto mais você faz, mais você quer. E é muito difícil você ficar com Deus. Só a graça de Deus pode impedir que a gente seja derrotado pelo mal que está dentro da gente. Se você não procura a graça de Deus, igual nós estamos fazendo, sempre procurando a graça de Deus, estando debaixo da graça de Deus, ouvindo a palavra, sendo fortalecido, tentando fazer somente a vontade de Deus, porque é impossível a gente fazer só isso, né, porque somos seres humanos, mas pelo menos tentando o máximo que podemos, com nossas forças, a graça de Deus nos cobre, nos alcança. A nossa fé em Deus nos faz dar um passo para frente e não 20 para trás. Se a gente deixa isso de lado, Deus faz isso, nos entrega as paixões. Ele faz isso. Ele não vai te obrigar nunca, jamais, a servir Ele. E já que você quer ficar no pecado, Ele te libera, está liberado, vai viver seu pecado. Quer viver suas paixões? Vai viver suas paixões. É isso que Paulo está falando aqui. Deus os deixou. A gente fala, vocês pregam, vocês evangelizam, Deus fala, Deus está falando e eles não estão ouvindo. Então, eles que ficam entregues às suas paixões. Eles que aguardem o juízo. O final é esse, do primeiro capítulo de Romanos é esse. Eles que aguardem o juízo, que vão estar em juízo sim. Consegui explicar direitinho o primeiro capítulo?
Deu para entender direitinho? Vamos lá. Teve personagens nesse capítulo? Paulo. Quem mais pode ser dito como personagem desse capítulo? Os romanos também. Quem escreveu a carta aos romanos? Paulo. Os versículos que definem a carta aos romanos, alguém lembra? Romanos 16 e 17. Isso, o que diz lá, basicamente? Faz colinha. O Gabriel, que agora teve, sacanagem. Eu vi que eu Gabriel está aprendendo. quando eu vi que na hora que eu. Gabriel está dormindo. E a paz do Senhor. Quando eu vi. Isso, não devemos ter vergonha do Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo que traz a salvação. E sem o Evangelho de Cristo, sem fé, é impossível agradar a Deus. Né, irmãos Acolhidos? A gente tem que viver de fé em fé, como se estivesse dando um passo de cada vez. Se não tenho fé, o que eu vou estar fazendo aqui dentro? Pois é. Sem fé não agrada a Deus. E se eu não estou agradando a Deus, o que eu estou fazendo? Se eu não sou amigo de Deus, eu sou amigo do diabo, não é isso? Aí o bicho pega. Então, domingo que vem, a gente vê, com a graça de Deus, o capítulo 2 do livro dos Romanos.